Olá pessoal, dando continuidade então nossa aula de elementos de máquina, tá? Engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, certo? Então vamos passar a segunda parte agora, que é a resistência à flexão, tá? No pé do dente. Então, aqui tem até um diagrama, né, que representa essa resistência, né? O objetivo de fazer esse dimensionamento é para que o dente da engrenagem não venha quebrar aqui nesse ponto, ó, que é o ponto de maior facilidade. Então, por que resistência à flexão? Porque esse dente aqui ele fica sofrendo aquela flexão, né? O engrenamento ele ocorre em apenas um dente, né? Ou seja, toda a força tangencial, que é a força que faz girar uma engrenagem em relação à outra, ela está aplicada em um único dente, certo? Então, esse dimensionamento visa tornar esse dente resistente de tal forma que suporte essa carga tangencial, que é gerada pelo torque aqui no eixo, né? Então, esse torque é transmitido, essa força é transmitida ao torque e vice-versa quando eu tenho, partindo da engrenagem motora para a movida, a potência está na forma de torque no eixo da engrenagem motora e vai passar para o dente das engrenagens e para outro diâmetro, como a gente já havia falado em outro momento, certo? Então, daí a importância, então. Então, o que vai sofrer influência aqui nessa resistência é o material que é composto dessa engrenagem, obviamente, e essas dimensões relacionadas ao dente aqui, né? A largura, que a gente vê que a gente dimensiona, o diâmetro, que é dado esse volume que a gente viu que já foi usado também no critério de desgaste, né? O critério de desgaste ele tem o objetivo de fazer com que o dente da engrenagem, por exemplo, não amasse, né? Não desgaste aqui nessa região de contato entre os dois dentes. A resistência à flexão é para não quebrar nesse ponto aqui. Então, são dimensionamentos que têm objetivos diferentes. Por isso, eles devem ser feitos os dois, tá? Então, ó, vamos lá, seguindo. Então, essa é a equação, né, que nós já vimos de resistência. Deixa eu fechar aqui. De resistência do pé do dente, certo? Em que essa equação vai me dar a tensão máxima aplicada no pé do dente, tá? Que vai gerar essa flexão do dente. E aí eu devo comparar o quê? Com a tensão admissível do material. E essa tensão aplicada deve ser menor do que a tensão admissível. Cuidado aí que observe que tem um erro aqui, né? Essa letra aqui está errada aqui, né? Deve ser o sigma aqui, né? Existem alguns pequenos erros aí nesse livro, que é assim, é uma letra trocada, um negócio trocado. Então, deve-se ter um cuidado aí. Tá? Então, aqui é a tensão máxima. Nós já vimos essa equação, é a mesma lá de cima, tá? Da resistência à flexão. Então, o que compõe ela aqui para me encontrar? Então, não confunda a questão da tensão aplicada com a tensão que o material suporta, né? A tensão admissível do material. Então, veja aqui que, por isso que essa aplicada tem que ser menor do que a do material. Então, nós temos a força tangencial, né, que é essa força aqui, que está aplicando diretamente no dente. Um fator de forma que tem a ver com o quê? Com a quantidade de dente dessa engrenagem, tem uma tabela, nós já vimos, é igual lá para a engrenagem de dentes retos. A largura do dente, B, o módulo normal, né, que é utilizado aqui. Esse fator de correção da hélice na flexão, uma tabela também, nós já vimos aqui em cima. E essa letra E
que é o fator de serviço, tá? A letra E é o fator de serviço, que tem 3 parâmetros: serviço pesado, médio, leve. Também nós já vimos aí em cima. Mas também ele tem uma forma de calcular que a gente vai ver, né, para saber o valor exato. E tem a ver com o fator de serviço. O cálculo desse E aqui que está mais abaixo. Tá? Então aqui eu vou ter um valor que deve ser menor ou igual comparado, né? Então já expliquei o quê? Que esse aqui é o material que é selecionado para engrenar. Esse é o engenheiro que faz, né? Ele que define a tensão admissível do material. De que forma? Selecionando o material e aplicando sobre a tensão admissível desse material um coeficiente de segurança. Tá? E aí você gera esse valor aqui. Nos exercícios didáticos aqui que nós temos no livro, normalmente ele está dando qual é o material. Então você não está selecionando, você está pegando um valor já numa tabela porque está sendo dado. Né? Então, caso isso aqui não seja correspondente, na prática, o que eu posso fazer? Se esse valor calculado for maior do que esse, eu preciso tomar algumas ações. Nós já vimos isso na parte do dente reto, que eu devo melhorar ou a geometria dessa engrenagem, mexendo, por exemplo, na largura do dente, que é o mais fácil, digamos assim, ou aumentando, então, a tensão admissível. De que forma? Substituindo um material por um outro mais resistente, tá? Então vamos aqui. Força tangencial, nós já sabemos como é que calcula a partir do torque, o raio da engrenagem, a distância do centro até o ponto de engrenamento. O diâmetro primitivo ele é o diâmetro mais ou menos no meio do dente aqui, que é onde tem o engrenamento. Isso nós já vimos várias vezes. Fator de forma Q é aquele fator que nós... Então, aqui, na sequência, nós vamos ver cada item desse aqui que compõe a fórmula, como é que se calcula, né? Porque cada item tem um cálculo. Tá? É isso que a gente está vendo. Primeiro foi a força tangencial, está aqui, né? Eu preciso, se eu tiver a potência, a velocidade, então eu encontro o torque, a partir do torque eu encontro a força tangencial. Né? Certo? O raio aqui, né? O raio tá. O raio é o diâmetro dividido por 2. Aqui, tudo bem, né? Então, outro item é o que? O fator de forma. Certo? O fator de forma ele está relacionado à quantidade de dentes da engrenagem. Tá? Utiliza-se a mesma tabela da engrenagem de dente reto. Contudo, o que eu devo fazer? Eu devo encontrar a quantidade de dentes equivalente da engrenagem helicoidal. Eu não posso pegar direto a quantidade de dente dela e ir na tabela de fator de forma. Eu preciso o quê? Preciso dividir a quantidade de dentes pelo cosseno do ângulo de hélice elevado a 3. Aí eu vou encontrar a quantidade de dentes equivalente. E esse valor, então, que é o número de dente equivalente, que eu vou procurar lá na tabela, na parte onde tem essa tabela do fator de forma, tá? Que está relacionando nada mais nada menos que a quantidade de dentes, e a gente já viu essa tabela, tá? Vocês já viram. Só que não pode ser utilizado diretamente com os dentes aqui. Eu preciso encontrar os dentes equivalentes e deve ser feito dessa forma aqui. Aqui cita a página, né, a 102 do livro, onde está essa tabela, que é no assunto, no capítulo 6 anterior a esse, tá? Porque então essas tabelas são comuns aí. Fator de serviço. Na letra E, está lá na equação também.
Então, eu vou pegar, para mim encontrar ele, o valor dele vai variar entre 0,8 e 1,5. Está lá em cima, a gente já viu isso. Mas tem uma forma de calcular. Então, se for dado, lá tem 3 faixas, né? Para serviço médio, leve, pesado, como a gente falou. Mas aqui eu tenho como calcular também. Então, 1 dividido pelo fator de serviço aqui, que está nessa tabela, essa tabela AGMA aqui, tá? Ela está na página 94 do PDF. Deixa eu ver se eu consigo acessar ela. Que eu... Acho que é essa aqui. Está aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. Tá? Então, nessa tabela, eu vou pegar o fator de serviço, que é essa letra grega aqui, a partir do equipamento e do serviço, se é 10 horas, se é 24 horas, né, de serviço. Aqui a tabela continua. Então, esse é o tipo de aplicação, que é o tipo de equipamento que eu estou utilizando nessa transmissão. E se a quantidade de horas que eu utilizo aí vai dar um fator, né? Por exemplo, aqui, bomba centrífuga. 10 horas de serviço, o fator é 1, né? Então, vou pegar lá, voltando, né? Vou voltar aqui. Onde está, né? Estava aqui. Então, está aqui. Então, eu pego aquele valor lá, por exemplo, aqui para mim, nesse fator de serviço E, 1 dividido por 1, no caso lá da bomba centrífuga que eu falei, que são 10 horas, vai dar um valor aí de 1, né? Então, esse valor sempre vai estar entre 0,8 e 1,5. A pior condição é 0,8 e a melhor é 1,5. A largura da engrenagem. Aqui. Largura da engrenagem, né? A gente já viu isso aqui, a parte de largura. Alguns itens aqui vai repetir, né? Do critério de pressão. O que já foi encontrado aqui em cima, na parte de critério de pressão, que é diâmetro, que é largura da engrenagem, torque, né? Que já... Aqui usa força tangencial, ali usa torque. O que já foi encontrado não precisa recalcular, é só pegar o valor. Por exemplo, a largura aqui, ó. Então já foi calculada a largura aqui em cima. Então, eu não preciso recalcular essa largura, tá? É só pegar esse valor aí. Certo? Aqui, a largura da engrenagem. O módulo também já foi calculado, então não precisa mais recalcular, não, porque aqui são os mesmos valores, é a mesma engrenagem. Tá? O que já foi calculado, não precisa, até porque é a mesma coisa aqui está repetindo. Aí agora o fator de correção da hélice em relação à resistência à flexão. Então, esse aqui é outra tabela, né? Essa letra sigma aqui com o R. Observe que tem três letras gregas parecidas com essa aqui, né? Uma é para pressão, outra é para essa resistência à flexão, e a outra é desse aqui, ó, que é outra coisa, não é nenhum dos dois. Então, para esse fator de correção da hélice aqui na resistência, é uma tabela também, que está aqui, acima, primeira parte da explicação. Aqui, ó, essa daqui, ó, fator de correção da hélice, a resistência. Ó. Na mesma página tem duas tabelas. Uma para pressão, que é essa,
todas são a partir do ângulo de hélice. Então, eu encontrou o ângulo de hélice, ou ele foi dado no problema, eu venho aqui, nessa tabela, e comparo. Então, ó, é isso. Ângulo de hélice. Tá? E aí, seguindo aqui, tá, já cheguei até aqui, né? Fator de correção. Então, a gente viu que é uma tabela a partir do ângulo de hélice. E aí, então, eu já tenho todos os parâmetros, devo calcular a tensão máxima atuante no pé do dente, é aquela mesma equação, porque eu já encontrei esses valores todos aqui, vou calcular esse valor, certo? E aí depois eu devo comparar, então, se esse valor é menor ou igual à tensão admissível do material. Lembrando que é a tensão admissível aí. Tá? Se for dado o material, eu devo ir lá nas tabelas de tensão admissível. Se for dado direto no exercício o valor da tensão admissível, então só faço comparar. Se for menor, atender o critério, ok. Se não, eu preciso tomar uma ação que normalmente está ligada aí a aumentar a largura da engrenagem. Isso deve ficar atento aí para isso. Na prática, eu poderia alterar o material. Também. Então, aqui, em relação à dinâmica do mecanismo, também é importante entender esse aspecto aqui. Lembra que a gente viu, se eu for dimensionar, por exemplo, o eixo, né? Que aí aqui já não tem essa parte de baixo da força tangencial, da força radial e da força axial, tem mais a ver, são forças que eu precisaria para dimensionar o eixo que essas engrenagens estão acopladas, tá? A força tangencial a gente já calculou, já viu como é que é, então essa é a mesma, né? A partir dela, então, eu calculo a força radial, que no caso da engrenagem helicoidal, ela é diferente da engrenagem reta. Por quê? Para encontrar a força radial, que é essa força aqui, ó, vetor de força aqui, tá vendo? FR, que está nessa direção dos eixos da engrenagem, no sentido radial, é a força tangencial vezes a tangente do ângulo de pressão frontal, tá? Então, esse ângulo aqui é o ângulo de pressão frontal. Na dente reto é o ângulo de pressão normal. Na helicoidal é o ângulo de pressão frontal, então, tá? Essa é a diferença aí, já que o dente está engrenado. A gente já havia comentado isso aí no dimensionamento do eixo, né? Então, se eu estou dimensionando um eixo e a engrenagem que está gerando a força é uma helicoidal, eu preciso então identificar o ângulo de pressão frontal. E aí também, na engrenagem helicoidal, tem uma força axial, que é na direção do eixo, né? Na direção do mancal. Nesse sentido aqui, ó. Então está aqui a engrenagem, está aqui o dente dela, fica nessa posição, né? O ângulo, a gente já viu, né? O ângulo de hélice. Tá? Então existe uma força, olha aqui, a força axial está aqui, ó. Ela está nesse sentido da engrenagem, o que vai fazer com que ela pressione o eixo nesse sentido durante o movimento, certo? Força tangencial está aqui, né? Isso vai gerar uma força resultante, mas eu tenho uma força axial, que na engrenagem dente reta eu não tenho essa componente axial. Então, como é que eu encontro essa componente axial? Através dessa equação. Força tangencial, tangente vezes a tangente do ângulo de pressão. Esse é o ângulo de pressão, né, da hélice aqui. Ó. Desculpa, o ângulo de hélice. Tá? É o ângulo de hélice está aqui. Ó. Tá? Que é o ângulo de inclinação do dente. O ângulo de hélice é o ângulo de inclinação do dente. Tá? Para eu encontrar o ângulo de pressão frontal, olha, lá em cima na tabela, deixa eu diminuir aqui rapidinho em cima para vocês.
Essa tabela aqui, ó, eu marquei aqui. Nessa primeira tabela aqui, no começo do conteúdo, ele tem, ó, ângulo de pressão normal, ângulo de pressão frontal, tá? Que aí esse é esse. Como é que eu calculo? Tá aqui a equação. O ângulo de pressão normal é 20 graus, igual da engrenagem dente reto. Só que na força radial, a gente viu lá para calcular preciso desse ângulo, e não dos 20 graus. E aí como é que eu calculo ele? Ele é igual a tangente desse ângulo, né? Que é igual a tangente de 20, tá? Que é o ângulo de pressão normal, dividido pelo cosseno do ângulo de hélice. Então, essa é a equação que eu devo usar aí. Ó. Aqui é padrão, 20 graus. Então, tangente de 20 dividido pelo cosseno do ângulo de hélice. Eu já tenho o ângulo de hélice e consigo, então, encontrar esse ângulo aqui a partir do arco tangente dele, né? Então, é isso aí que deve ser feito para... No caso, se o problema pedir, deve ser calculado. Se não, eu só vou usar esse valor se eu for dimensionar o eixo. Lembrem disso, tá? Para a resistência da engrenagem, o cálculo vem até aqui e essa comparação aqui do 2.8. Entendendo essa relação cinemática aqui, né? Então, a partir daqui vai entrar num exercício, tá? Então, analisei os vídeos aí. Eu vou passar um exercício para vocês, certo? Desse livro aqui proposto também avaliativo. Certo? Mas a explicação é essa, tá dada aí. Tá? Então, aproveitem o vídeo. Bons estudos e até o próximo.